Vamos com ele. Outro olhar com Kleber Benvenu. Bom dia, Kleber. Bom dia, Felipe. Bom dia, Chauri. Bom dia, família Band News. Prazer falar com vocês. O Felipe, um vídeo do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, né, do Novo, viralizou muito na internet essa semana. Talvez alguns tenham visto. Foi um vídeo dele na reunião de governadores. Basicamente porque ele encontrou o que se chama aí na comunicação ou no mundo da gestão de oceano azul, um mar onde só o barquinho dele praticamente está navegando. O que é isso? Um posicionamento que o diferencia de quase todas as lideranças aí mais expoentes no país. Porque vejam, hoje temos uma disputa polarizada, é verdade, né? E também temos essa tentativa de estabelecer uma terceira via, um caminho do meio, um verdadeiro ponto de equilíbrio. E está difícil alguém conseguir encontrar genuinamente, justamente esse caminho. Quase todo mundo que se opõe a Bolsonaro é contra ele completamente, é um pouco o anti-bolsonarismo também radical, assim como o bolsonarismo mais empedernido. Então, eu tenho visto aí muitos pedindo moderação, equilíbrio, respeito à autonomia dos poderes, mas acabam apagando o fogo com gasolina, ou respeito à democracia atacando a liberdade de opção. Ou outros, então, um segmento mais posicionado, tentam um posicionamento mais de esquerda ou de centro-esquerda, que também não conversa com uma parcela grande da população. O Zema, então, voltando a ele, tentou algo realmente diferente ali naquele vídeo que está circulando pela internet, ao menos nessa manifestação, porque ele apontou sim reclamações em relação ao governo federal, mas foi contra o formato de só responder com ataques. Aquele jeitinho mineiro, ele sugeriu levar propostas e não pedras, expressão dele, né? Disse que o presidente tem defeitos sim, mas que o Supremo também tem, que o Congresso também tem. Ele falou lá, deu exemplo, liberaram bandidos de altíssima periculosidade e o Fórum de Governadores não se manifestou. O Congresso liberou uma verba de milhões para o fundo eleitoral, quando boa parte do povo passa fome, e o Fórum de Governadores também não disse nada. O prejuízo à governabilidade, à democracia, portanto, disse ele, não pode ser debitado só de um lado. Vejam, Felipe, para concluir, como o segredo, às vezes, de um posicionamento político, e que esse repercutiu, está na simplicidade. O Mineirinho falou simples, falou fácil, mas colocou alguns pingos nos is, de modo que o jeito de combater o Bolsonaro, às vezes, não é com anti-bolsonarismo. Percebe? É isso que ele tentou mostrar, fazer um outro tipo de diálogo que tem sido inviável no país, que pode não ser aderente ao Bolsonaro, mas que também não precisa ser anti-bolsonarista a ponto, por exemplo, de servir a uma estratégia do PT ou da esquerda, o retorno ao Lula. Eu vi ontem o MDB, o presidente Alceu Moreira, também lançou um posicionamento nacional do MDB, todos por um só Brasil, querendo estabelecer pautas claras e concretas para, de fato, não adianta só criticar a polarização e acabar botando gasolina sobre ela. É um pouco a patologia que a gente vive no momento, porque eu estou ressaltando aqui algumas tentativas, e são muito poucas, de lideranças que conseguem estabelecer alguma luz. Para além disso, né? Eu sempre digo, a polarização não é um problema, o problema é ter só a polarização, né? E ter esse grau extremado, onde tudo vira apenas isso, né? E acho que o Zema conseguiu, o MDB Nacional, o deputado Alceu Moreira, que comanda a Fundação de Estudos do partido ontem, também conseguiu, desse jeito, né? Não será apagando fogo com gasolina que se conseguirá criar, por exemplo, uma terceira via, e até porque 60% das pessoas votaram no Bolsonaro, perto disso, né? Então alguém, para tirar esses votos, terá que conseguir dialogar com esse eleitor que continua rejeitando o PT e que está desgostoso, por exemplo, com as atitudes do Bolsonaro. Poucos estão conseguindo conversar com essas pessoas, é o que me parece, queridos Felipe e Echauri. Concordo contigo. Bom, quem vai tentar entrar nesse diálogo, né, é Rodrigo Pacheco, com esse jeito mineiro, um pouco diferente do Zema,
né? Mas com esse jeito mineiro de ser do Rodrigo Pacheco, que significa um jeito mais de diálogo na política brasileira, né? Os mineiros ficar dando porrada na mesa. A política do café com leite não foi assim quando houve aquela união Minas-São Paulo. O Tancredo Neves não foi assim. O próprio Aécio, que talvez seja o mineiro que tenha tido maior espaço nos últimos anos, né? Também não foi assim. Não é a questão do embate direto, do diálogo, fora todas as críticas que todos nós temos ao Aécio. Estou falando aqui, o jeito de fazer política do mineiro, né? Hoje Antônio Calil está em alguns sites, né? Ele que é o prefeito de Belo Horizonte, dizendo que vai apoiar o Rodrigo Pacheco sobre a candidatura. Minas vai marchar com ele. Rodrigo Pacheco é um cara que está no primeiro mandato como senador da República e já chegou à presidência do Congresso, fez apenas um mandato como deputado federal antes de concorrer ao Senado da República. É um sujeito a ser observado. Agora o problema é saber como é que se estabelece, onde é que ele entra, marca posição nessa briga para pegar e achar o espaço entre Lula e Bolsonaro, né? Esse é um ponto que eu tenho falado, Felipe. Tem uma questão aí de forma, que é de bons modos, né? Mas não é só bons modos. Vejam, ontem, por exemplo, eu até falei isso no meu Twitter, o seu Rodrigo Pacheco fez um gesto politicamente muito simbólico, que foi ir à posse da presidência do presidente, da diretoria da UNE. Isso é um gesto simbólico envolvido em bons modos, mas que sinaliza um posicionamento dele, por exemplo, bem anti-bolsonarista ou anti-direitista, ou um flerte, digamos, com um movimento histórico de esquerda, como é o caso da UNE. É um posicionamento até surpreendente do Rodrigo Pacheco, me parece, sinalizando um lado, uma tendência, uma vertente, um gesto mais forte até do que ele ter rejeitado o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, que era um pouco previsível, ele já havia finalizado isso. Mas ele dirigir-se à posse da UNE, né, muito contestada, com diversas denúncias, inclusive sobre probidade, ele sinaliza em relação a isso. Aí é o que eu acho, aí começa a perder-se o que queira ser um caminho do meio, a dialogar com esse eleitor que votou em Bolsonaro, e uma parte descontente hoje pela forma, mas que continua aderente a algumas pautas, né? A pauta de modernização do Estado, a pauta de leis mais severas para o crime, a pauta da probidade, né? Quem está conversando com essa gente? Porque quando o cara se coloca lá como um anti-bolsonarista apenas, né? É isso que eu digo. O meio político, uma parte dele está com dificuldade de enxergar, de ler, de compreender esse naco do eleitor, né? E aí, para combater Bolsonaro, vira anti-bolsonarista e 60% das pessoas votaram nesse cara, e estão descontentes com ele, uma parte, mas as coisas que o levaram à eleição seguem viva. Percebe? É difícil de achar isso num ambiente polarizado. Aí o que eu trago aqui, o Zema, acho que conseguiu. O MDB ontem fez uma tentativa, através desse trabalho do deputado Alceu Moreira, mas há uma dificuldade de ler esse eleitor, acho que está mal compreendido. A polarização gera essa dificuldade. E alguns acham que é só bons modos, e é um pouco mais do que isso. Que pautas vamos tratar? Quer dizer, é um governo que vai voltar a privilegiar, dar dinheirão para a UNE, por exemplo? Será que é isso que o Brasil vai querer? Será que é isso que o Rodrigo Pacheco vai propor? Então, de novo, é um esquerdinha disfarçado em bons modos. Pode ser, mas não sei se tem dúvida se é isso que o eleitor vai querer, né? Chauri. Só se fala tanto em terceira via ultimamente, né, Kleber? Porque as duas primeiras, que seriam Bolsonaro e Lula, não agradam boa parte da população brasileira. A mais recente pesquisa divulgada pelo Poder Data aponta que Bolsonaro tem 64% de rejeição no Brasil, é um recorde.
Eu queria saber, com o teu outro olhar, Kleber, por que tu acha que Bolsonaro não muda, então, o seu foco, já que ele tem mais de 60% de rejeição atualmente, de acordo com essa pesquisa, se ele quiser vencer a eleição do ano que vem? Aí tem um caso de caracterologia pessoal, realmente, sabe? Acho que o Bolsonaro é um líder político de novo tipo, né? Ganhou uma eleição de novo tipo, que dificilmente se repetirá naquele padrão, mas claramente ele não negocia muito em relação ao seu temperamento, ao seu jeito, ao seu modus operandi, né? Que o levou à presidência da República e que agora causa esse grau de rejeição. Tem um pouco de dúvida se chega a ser a esse tamanho. Eu noto se repetir um pouco uma espiral do silêncio, né? Naquele almoço de domingo de casa, a gente viu isso na eleição passada. Muitos estão com o Bolsonaro, mas ficam quietos para não causar constrangimento e briga familiar, né? De algum modo isso acontece de novo em relação a ele, principalmente quando ele é posicionado contra o PT. Sinceramente não acredito em nenhum desses números de pesquisa a esse ponto, na tendência sim, viu, Charles? Mas não a esse ponto, e não por culpa, ou má fé, ou conspiração dos institutos de pesquisa, mas por causa desse fenômeno que a ciência da comunicação estuda bastante, chamado de espiral do silêncio, né? Quando alguém está apanhando muito na opinião pública, as pessoas se retraem até diante de um pesquisador, não revelam completamente a sua opinião, né? Uma relação, por exemplo, que em pesquisa qualitativa, a gente enxerga muito. O cara na hora do voto vota, mas não revela isso, né? Mesmo com a melhor técnica de abordagem. Então, me parece que não é grave, mas não é tão grave. Agora, é isso que tu disse, quer dizer, o Bolsonaro não calibra a operação, a forma dele, e isso claramente o está prejudicando, né? Desintegra um pouco do apoio social que ele tem, embora consolide uma parte lá, 1/3, 1/4 do eleitorado, de um bloco bem fechado em relação a ele. Mas terá dificuldades em relação à rejeição, sem dúvida alguma. Kleber, obrigado a você pelo outro olhar aí, um grande abraço. Beijo no